Uma das maiores dificuldades encontradas por estudantes do idioma japonês ou de qualquer outro idioma é a absorção de novos vocabulários, o aprendizado de novos vocabulários. Infelizmente, quando se trata de vocabulários, a gente precisa decorar, a gente precisa arrumar uma forma de memorizar aqueles vocabulários, porque não se trata de uma estrutura que você precisa compreender, não se trata do uso de uma partícula dentro de uma estrutura gramatical que você precisa entender o seu uso, né? O motivo pelo qual você precisa colocar determinada partícula ali ou não. Não se trata de você entender como funciona a conjugação verbal dos verbos na língua, não se trata disso, se trata de um vocabulário que ele existe, ele foi criado daquela forma quando, não é? Criou-se o idioma de forma geral em algum momento da história, e alguns deles sim. Quando nós falamos de Nihongo, nós conseguimos memorizar aquele determinado vocabulário pela a sua construção, ou seja, pelos kanji, né, que são utilizados para formar aquele vocabulário. Então, isso às vezes, para mim, pelo menos, eu acredito que para a grande maioria das pessoas que falam a língua japonesa, para os japoneses, inclusive, para estudantes já mais avançados, quando você entende o kanji do idioma, o significado, a semântica dele, a leitura dele, o uso dele, você consegue, inclusive, fazer a junção de determinado kanji para criar um determinado vocabulário. E aí é diferente, tá? E o estudo é outro. Nós estamos falando do estudo da semântica do kanji para que você entenda a sua compreensão e memorizar os vocabulários a partir do momento que você possui este conhecimento do significado daquele kanji, da sua leitura em específico. E aí já é um outro tipo de estudo. O que eu quero trazer para você aqui neste momento é que, de forma geral, quando nós temos um vocabulário em outro idioma, é mais simples, né? Você só pensar, ok, vou aprender a falar porta. Porta. Acabou. Cadeira. Carro. Água. Vento. Ar. Cabeça. Cabelo. Sei lá. São vocabulários que eles foram constituídos dessa forma, não tem por que te explicar aquilo, não é verdade? O que é diferente no kanji, né? Quando a gente tem o kanji para a formação de determinado vocabulário na língua japonesa. Mas, como eu disse, não é a ideia aqui. O que eu quero passar para você é algumas estratégias, né, que você pode utilizar para memorizar vocabulários quando você estiver estudando o idioma japonês. E, claro, isso vai servir para um outro idioma, caso você também queira utilizar, tá bom? Independentemente do seu conhecimento do kanji ou não, pense no vocabulário como uma palavra criada que não tem outra forma, exceto neste momento dos seus estudos, você decorar ela, entender o seu significado, não é mesmo? Ou seja, a sua tradução, vamos falar assim. Então, se eu falo doa, eu estou falando porta. Ok. Se eu estou falando atama, é cabeça. E assim por diante. Independentemente do kanji. No caso de doa, é katakana, não é mesmo? Mas, enfim, só para você entender o que eu quero dizer aqui neste momento, para que você possa utilizar as estratégias, as dicas que eu vou te dar aqui agora, neste vídeo, para você memorizar os vocabulários e ajudar aí você no seu processo de aprendizagem, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, sou idealizador do canal Fale Japonês, venho trazendo aqui muito conteúdo para vocês em relação à língua, à cultura, à história do povo japonês. E se você não é inscrito no canal, não segue as minhas redes sociais, demorou para você fazer isso, né? Se você é um estudante interessado em aprender o idioma, muito provavelmente aqui você vai encontrar muita informação, muito conteúdo congruente e relevante para que você possa entender o idioma, entender a cultura deste povo, né, que está totalmente relacionada à sua linguagem, à sua forma de se comunicar, de se expressar também, mas já fiz um outro vídeo falando sobre isso, sobre a linguagem e a cultura. Hoje eu quero passar para você algumas dicas que eu acredito que será muito bacana para você aí, estudante do idioma japonês, tá legal? Olha só, eu deixei já aqui na lousa para facilitar a nossa aula, estratégias para expandir vocabulários. Eu não consigo colocar toda aquela coisa, entendeu? Para expandir o seu repertório de vocabulários na língua japonesa. É muita coisa para ser colocada aqui, vai ficar aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas aqui a ideia são 5 estratégias para expandir o quê? Vocabulários, óbvio, em Nihongo, não é mesmo? Então,
A ideia é você fazer o seguinte: faça uma lista de vocabulários e decore pelo menos 5 por dia. Eu não gosto, como eu falei, da ideia de decorar, mas infelizmente nesse caso terá que ser assim, tá? Pelo menos por dia. Em uma semana você terá 35 novos vocabulários no seu repertório. Parece pouco, mas calcule isso, né? Em um ano, em um mês, que seja, né? Em um mês você já terá aí, né, muitos vocabulários, nem sei dizer quantos. Vamos fazer este cálculo. Se é 35 por semana, são 4 semanas, não é mesmo? São 4 semanas. Eu não sou das exatas, então vamos fazer um cálculo. Também não consigo achar a minha calculadora aqui. Nem sei se tem. Mas, enfim, são 120, que seriam 4 se fosse 30, mais 5 são mais 20, são 140. Mais 4, né? Isso, mais 4 são 20, são 140. Acho que são 140, se eu estiver errado, comendo na sai. Mas você terá por semana, pelo menos, por mês, não é mesmo? Por semana 35 e por mês 140 vocabulários no mínimo. Né? Ou talvez você tenha até mais vocabulários do que isso, se você se dedicar e estudar mais do que 5 vocabulários por dia. Então, preste atenção, porque assim, o que eu posso te dizer é, um dia você coloca, faça uma lista separada, essa lista, tá? Por exemplo, vocabulários para hospital, vocabulários que nomes de doença, vocabulários de culinária, né? Tipos de carnes, tipos de verduras, tipos de trabalho, verbos até podem entrar aí se você quiser acrescentar verbos nesses vocabulários também. Enfim, verbos não é vocabulário, mas não deixa de ser uma palavra. Então, coloque também do seu ambiente de trabalho, por exemplo, né? Veja quais são as palavras que você tem dificuldade de utilizar dentro do seu ambiente de trabalho que você necessita de forma geral para o seu dia a dia naquele ambiente. Coloque nessa lista também roupas, tanta coisa, né, que a gente tem. Então separe isso por categorias e aí faça assim, olha, em um dia você aprende nomes de carnes. No outro dia você aprende nome de roupas, no outro dia você aprende partes do corpo, no outro dia você aprende nomes de doença, no outro dia você aprende verbos. E assim você vai intercalando, não é? Esses vocabulários durante a semana. E faça isso, né? Todos os dias, categoricamente. Coloque em um papelzinho, coloque naquele tangocado. Até tem aqui, olha, tangocado que eu sempre mostro para vocês. É arcaico, mas serve. E os japoneses utilizam e é baratinho. Você vai lá no Hyakuen, você compra um papelzinho, um bloquinho. Você pode fazer um bloquinho se você quiser. Escreve o nome da palavra aqui, escreve a sua tradução na folhinha de trás. Vai para o seu ambiente de trabalho, tenha no seu bolso, vá para qualquer lugar, não é? E toda hora você vai lá dar uma olhadinha, o que significa aquilo, o que significa aquilo, o que significa aquilo. E você vai trazendo para sua mente essa informação daquele vocabulário, visualizando, verbalizando, fale. Muito importante que você verbalize a palavra, não somente leia. É importante que o seu cérebro entenda que aquela informação é importante para você. E para isso você precisa emitir vários sinais para ele, não é mesmo? Para que ele se sinta estimulado, para você estimular o seu cérebro a memorizar aquele vocabulário. Então, faça isso. Todos os dias, 5 vocabulários apenas. Se você você está aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos com pessoas que eu conheço, que ainda não aprenderam o idioma, se você tivesse aprendido 5 vocabulários por dia, hoje você estaria falando muito mais do que qualquer japonês. Entendeu? Então você está perdendo tempo, né? Achando que isso tudo, esse conhecimento, vai cair para você de alguma forma milagrosa, entrar no seu cérebro como um Matrix, não é mesmo? Que o digital vai arrumar um jeito da gente plugar e fazer um upload da informação para você. Para, né? Você precisa se movimentar, você precisa ter uma atitude para realmente absorver o conteúdo que você quer, que você deseja, ou até que você necessita, se assim você quiser falar. Eu prefiro dizer que você quer, que a partir do momento que você deseja algo, aí sim você consegue absorver. Você só fica achando que você precisa, que você necessita, tudo vai ficar muito mais distante do que você pode imaginar. Mas, enfim, não vou dar nenhuma chá de moral aqui. A ideia aqui é trazer para você essas dicas aqui, essas estratégias, eu espero que isso possa te ajudar. Então, faça isso todos os dias. Aí, pergunte kore, sore, are, wa, nandesu ka. Nandesu ka significa o que é,
determinada coisa. No caso, eu coloquei aqui alguns pronomes demonstrativos, que é core, que é isto, sore, que é isso, are, que é aquilo. Então, vai depender, né, do objeto, onde que ele está, a distância que ele está de você. Ele está próximo de você, é core. Core anandes, ka, o que é isto? A pessoa vai te falar, o japonês vai te falar, e você anota o nome do vocabulário. Aí, soreu anandes ka, se estiver com a pessoa está segurando aquilo, está próximo dela, você aponta para o soreu anandes ka, ela vai te dizer o que é, você anota, né? E se areu anandes ka, se determinada coisa está longe de ambos, de você e da pessoa para quem você está perguntando. Areu anandes ka, o que é aquilo? E anote, tá? E se possível, peça para a pessoa escrever para você, ele vai escrever. Tá? Se ele não souber o kanji, escreve em hiragana, escreve em letras romanas, se for o caso. A ideia é você memorizar vocabulários neste momento, tá? E aí você vai aumentando a quantidade de vocabulários que você tem para memorizar durante esse processo aqui, tá? E aí, olha só, ao colocar em prática essas dicas, tá? E aí, no terceiro, olha, reveja os vocabulários aprendidos a cada 2 dias. Então, hoje eu aprendi 5 vocabulários. Amanhã eu vou aprender mais 5. Depois de amanhã, eu vou rever esses 5 e aprender mais 5. Entendeu? Aí no outro dia eu vou aprender o que eu aprendi amanhã, mais os outros que eu terei que aprender no dia. E assim você vai tendo sempre vocabulários novos para aprender e também a oportunidade de rever os vocabulários que você aprendeu. Por isso que eu falei 5, porque aí você terá que rever alguns e aí vai se tornar 10 em determinado dia, por exemplo. Mas a ideia é você rever aquilo que você já aprendeu. A soma total aqui não vai mudar, mas você precisa fazer o quê? Levar para o seu cérebro uma informação espaçada, ou seja, dar um tempo, não é? Para ele ter esse tempo de memorização. Nós não vamos falar aqui sobre a neurolinguística, nem funcionamento cerebral, já falei sobre isso em outros momentos, sobre o nosso hipocampo, a memória de curto prazo, o córtex frontal, a memória de longo prazo, que é muito importante você entender esse funcionamento, mas neste momento, se você fizer o que eu estou te falando, você vai conseguir estimular o seu cérebro a levar a informação para o seu córtex frontal, que é a memória de longo prazo. Essa que é a ideia dessas dicas, tá? Então, é tudo baseado realmente em um conhecimento para te ajudar, você como estudante, a memorizar. E é o que você vai fazer? Antes de dormir, não coloquei aqui porque é muita coisa, mas antes de dormir, uns 20 minutos, meia hora antes de dormir, você reveja aquele vocabulário que você estudou naquele dia. Anote, escreva ele novamente, pronuncie novamente, fale ele, tá? E, se possível, escreva em hiragana, katakana, porque assim você vai treinando também a escrita dos silabários. É muito importante que você entenda o som dos silabários, o fonema da língua, para que você, em algum momento, adquira essa fluência linguística, tendo uma pronúncia correta do idioma. Então, coloque os vocabulários assim, se for possível, né, nas suas anotações. E aí, antes de dormir, você faz isso de novo. Por quê? Porque aí, naquele dia, né, você viu milhões de coisas, milhões de informações. E aí, o seu cérebro, ele vai, durante o sono, fazer um limpa naquilo, jogar fora aquilo que não é relevante para ele. Quando você, antes de dormir, faz novamente essa revisão dos vocabulários, escreve, pronuncia, ele vai entender, você está mandando mais uma vez uma mensagem para ele de que aquela informação é relevante para você e você quer que ele mantenha ela, não é, na sua biblioteca particular, que eu costumo chamar nosso córtex frontal, ou seja, a memória de longo prazo. Então, você leva essa informação para ele, mais uma vez, estimulando ali os seus neurotransmissores, né, que irão levar através das sinapses para, né, o seu córtex frontal. Gente, é muita coisa, eu sei que talvez você não entenda, mas enfim. Ele vai pegar e fazer assim, ó, lá da sua memória de curto prazo, que tem aquele monte de informação, vai jogar mais de 80% daquilo fora, porque é irrelevante para você. O que você comeu, a piada que fizeram, uma fofoca, qualquer coisa que você viu na internet, tudo aquilo é irrelevante, vai jogar fora. Não serve para nada. Ele vai pegar aquilo que serve, né? E aí os neurotransmissores vão viajar pelas sinapses, pense que são ali uns bracinhos, né? Que interligam o seu hipocampo com o seu córtex frontal, e vão levar aquela informação para o seu córtex frontal, para a sua memória de longo prazo, porque ele entendeu que aquilo é importante para você, relevante para você. Então, você precisa levar essa informação para o seu cérebro, se informar ele. Né? A partir do momento que você utiliza dessas técnicas, você consegue informar o seu cérebro e educá-lo a memorizar aquilo para você. Então, lembre-se, o que eu estou te passando aqui não é uma coisa
boba qualquer, só algumas dicas para você memorizar. Não, é baseado em estudos neurolinguísticos, né, para que você possa entender o funcionamento cerebral e consiga fazer com que o seu cérebro masterize, internalize aquela informação para você. Então, faça isso. É importante, então, que espaçadamente você reveja esses vocabulários. Reveja os vocabulários aprendidos a cada 2 dias. E, se for necessário, até mais. Tá bom? E aí, olha só, o quarto, inclua os vocabulários em um contexto. Quando você aprende um vocabulário, por exemplo, de um termo médico, o nome de um remédio, um verbo, uma palavra do seu dia a dia, um nome de uma carne, verdura, enfim, de uma roupa, de uma parte do corpo, coloque em um contexto que faça mais sentido, que tenha uma história por trás daquilo, por exemplo. Kyoa atama ga itai desu. Então, eu sei que atama é cabeça. Esse era o meu vocabulário. Itai é que está dolorido, não é? Então, kyoa atama ga itai desu. Kyo é um vocabulário que eu aprendi que hoje, significa hoje. Então, hoje minha cabeça está doendo, dói, está dolorida. Então, você coloca isso dentro de um contexto que faça sentido para o seu cérebro. O cérebro ele consegue assimilar melhor a informação quando ele entende a informação e o uso daquela informação. Se não fizer muito sentido para ele, ele vai achar que é irrelevante. Entendeu? Então, é importante que você coloque todos os vocabulários dentro de um contexto. Crie uma frase, procure criar uma frase. Aí, o que você faz, por exemplo? Vamos supor que você queira fazer a reserva de um atendimento em uma clínica, por exemplo, né? Aí você quer fazer uma reserva. Você fala, mas eu não sei falar reserva. Como é que eu vou criar essa situação, esse contexto, essa frase? É aí que está a chave. Você não sabe? Você vai procurar como é que fala reserva. Yoyaku. Pronto, já sei que yoyaku é reserva, vou colocar ali na minha lista de vocabulários para eu memorizar. Né? Não sei falar um atendimento, por exemplo, né? Uma consulta médica. Então, você precisa saber que consulta médica é shinsatsu. Então, shinsatsu no yoyaku o iretai desu. Eu quero colocar, ou seja, eu quero fazer, ireru é o verbo neste caso, ou, enfim, que seja qualquer outra coisa. Mas, neste momento, você quer fazer um yoyaku de um shinsatsu, de uma consulta médica, ou simplesmente yoyaku. Se você ligar numa clínica, obviamente que será, né, uma reserva para um atendimento médico, e não necessariamente você precisa falar shinsatsu no yoyaku o shitai desu, ou iretai desu. Tanto faz, tá? Shitai ou iretai, ambos são utilizados. De forma geral, ireru é utilizado para fazer uma reserva. Então, se você falar simplesmente yoyaku iretai desu, eles vão entender que você quer fazer uma reserva. Ponto. E aí você vai o quê? Buscando contextos onde aquilo será relevante para você no seu dia a dia, na sua necessidade como pessoa coexistente nessa comunidade no Japão, que tem necessidades reais, não é? E aí você colocará aquilo para você dessa forma. Fazendo isso, você consegue levar para o seu cérebro também essa informação da importância de memorizar aquilo para você, porque é relevante para a sua vida. E tem uma história. Palavras soltas é mais complicado, mais difícil para memorizar. Como eu disse para você no começo, você ter conhecimento de kanji, aí nós temos uma história. Nós temos a história do kanji, nós temos a semântica do kanji, nós conseguimos visualizar aquilo tudo para levar para ele essa informação. É diferente o estudo. Mas aqui, somente para você entender a importância disso tudo que eu estou passando para você, tá bom? Coloque, então, em um contexto. 5 e último, procure utilizar os vocabulários em sua fala sempre que possível. Crie situações. Então, sempre que for possível, utilize os vocabulários que você está aprendendo em uma situação, em uma circunstância do seu dia a dia. Se você não tiver, crie essa situação. Crie. Entendeu? Busque uma forma de manipular, vamos falar dessa forma, manipular a situação para que você consiga introduzir aquela palavra que você está querendo memorizar naquele contexto, naquele momento, naquela situação, com aquela pessoa,
para fazer com que ela se torne habitual para você, para fazer com que o seu cérebro também entenda que aquilo foi relevante, você conseguiu se comunicar utilizando aquela informação que ele memorizou, que você conseguiu, né, que ele colocasse aqui no seu córtex frontal, na sua memória de longo prazo. Então, este prazer que você sente ao utilizar um vocabulário, né, memorizado dentro de um contexto, dentro da sua vida real, que ele faça sentido para você, faça sentido para aquela circunstância, você vai sentir uma... É um prazer, gente. É assim, é você falar, caramba, sabe, conseguiu. O seu cérebro gosta disso. Você emite para ele, né, essa bateria aí, né, desses hormônios que trazem essa satisfação, que vão fazer com que ele sinta prazer, com que ele sinta que valeu a pena todo aquele esforço. Entendeu? E aí, sim, vai ser muito bacana. Não consigo me lembrar agora, estou tentando me lembrar o nome do hormônio, gente. Dopamina. Você manda para ele uma descarga de dopamina e o nosso cérebro ele é viciado em dopamina. Ele quer sentir prazer. Sabe aquela sensação de quando você está muito cansado e você come um chocolate, come um doce que você gosta, açúcar, não é? E você não sente aquele alívio imediato, aquele prazer, aquela sensação, é a dopamina. O seu cérebro gosta disso. Quando ele está cansado, ele precisa desse estímulo, não é? Então, assim, aqui fica também uma dica para você. Já que a gente está falando de cérebro, acabei colocando toda essa informação aqui no meio dessas dicas para vocês, preste atenção. Quando você memorizar uma determinada quantidade de vocabulário, uma determinada quantidade de vocabulário, enfim, e você exigiu do seu cérebro um certo esforço para isso, o que você deve fazer? Dê para ele um agrado, uma recompensa. Dê uma coisinha, dê um docinho, um pedacinho de chocolate amargo que seja. Ou faça uma caminhada. O cérebro adora caminhar. Olha, é até bom para a saúde, né? Faça uma caminhada. Brócolis também é bom, viu? Também gosta. Então, assim, dê recompensas para o seu cérebro, para quê? Para que ele entenda que sempre que ele se esforçar para memorizar vocabulários para você, você vai recompensá-lo de alguma forma por toda essa energia gasta. Então, é bacana você entender isso tudo, né? Essas dicas que eu estou dando para você são baseadas, né, em conhecimento, em estudos, né, científicos e neurolinguísticos, nosso funcionamento cerebral, para que você possa levar esta informação para o seu cérebro de forma que ele consiga memorizar aquilo para você, para te ajudar no seu processo de aprendizagem, memorização de vocabulários e aumentar cada vez mais o seu repertório, né, de vocabulários a serem utilizados no seu dia a dia quando você tiver que se comunicar em Nihongo em várias circunstâncias, ou seja, crie essas situações, crie essas circunstâncias, crie esses contextos para você inserir os vocabulários que você está aprendendo, porque isso sim será bacana. Desta forma, sim, você conseguirá estar utilizando, né, de conhecimento cerebral, de funcionamento cerebral, para memorização de novos vocabulários. Não é simplesmente uma coisa jogada ao léu, o que eu estou falando aqui para você, simplesmente para que você decore, porque eu acho que é bacana. Não, não acho nada bacana. Tudo exige um esforço, tudo exige da gente uma disposição para fazer aquilo, sair da nossa zona de conforto, e sempre dói, né? Sempre é difícil fazer isso. Mas no pain, no gain, já diz, né, o ditado em inglês. Sem dor não há ganho, não há vitória. Então é importante que você faça isso, mas com conhecimento de causa, para não perder o seu tempo. O que eu estou te passando aqui são estratégias e dicas para que você não perca o seu tempo tentando memorizar uma coisa assim, do nada, para que você siga isso. E você verá que fará diferença para você no seu processo de aprendizagem, na sua memorização de novos vocabulários. Eu quero muito que você coloque isso em prática e venha aqui e faça esse comentário no meu vídeo. Como é que foi para você uma semana que seja? Né? Você conseguiu utilizar? Você conseguiu memorizar? Como que foi essa experiência para você?
Sinta-se estimulado o tempo todo. Nosso cérebro precisa se sentir estimulado, precisa sentir prazer em fazer aquilo, porque senão fica maçante, fica chato, você vai sempre estar postergando, sempre estar procrastinando os seus estudos, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso por natureza. Ele precisa economizar energia para quando for necessário utilizar, não é? Exceto que você eduque-o para estar o tempo todo nesse processo de funcionamento em função de ajudar você no seu aprendizado do idioma japonês. Eu espero, de fato, esse vídeo ficou longo, mas enfim, eu falo demais, acabo misturando coisas, era só para passar isso daqui para vocês, mas enfim, sem embasamento para que você entenda o porquê das coisas, não faz sentido, e você também, talvez, iria falar, mas eu já fiz isso daqui, não deu certo. Agora você está entendendo como que você deve fazer de fato e por que você deve fazer isso para você alcançar aquilo que você deseja em relação à memorização de novos vocabulários para expandir aí a sua linguagem no idioma japonês, né? A sua fala, o seu repertório, né? Quando você tiver que se comunicar neste idioma tão fascinante. É isso, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo, ative o sininho para você receber as notificações e siga também as outras mídias sociais, Facebook, Instagram, assim por diante. E a gente se vê por aí falando um pouquinho mais sobre esse idioma incrível, fascinante que é o idioma japonês. Até mais. Tchau, né?